Oi, pessoal, tudo bem? Então, tá surgindo muita dúvida em relação ao aplicativo Aula Paraná e então por isso eu vou dar uma explicação aqui para vocês, ver se vocês e o Google Classroom também, para vocês tirarem um pouco das dúvidas de vocês. Então aqui, muitas explicações que a gente vê por aí, ele diz respeito ao uso do Google Classroom, mas somente no computador. Eu vou mostrar para vocês agora, mostrando na tela do meu celular. Então tá. Primeira coisa que vocês têm que ter instalado no computador de vocês é a Aula Paraná. Se vocês entrarem no Play Store de vocês e digitar ali Aula Paraná, o primeiro aplicativo que vai ser mostrado vai ser o Escola Paraná, tá? O Aula Paraná está aqui embaixo, ó, então é necessário a gente escolher ele para instalar. Como no meu está instalado, eu vou clicar em abrir para vocês entenderem, tá? Quando ele pedir para abrir, a gente vai clicar aqui em concordar e prosseguir e nós vamos colocar usuário e senha. O usuário do professor está escrito lá, ó, é o RG, né? E a senha do e-mail expresso. Qual que é o e-mail expresso? É o e-mail @CED, aquele que a gente acessa pelo site do Dia de Educação no site da CED. Então é necessário a gente utilizar a mesma coisa. Lá a gente coloca o RG e a senha. Então aqui a gente vai colocar o RG também, mas antes do RG a gente tem que colocar o P. Então, eu vou colocar lá para vocês verem o meu RG, né? E a minha senha. Clicar em entrar. Quando a gente entra no aplicativo, ele coloca lá, ó, assistir com dados isentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não tiver Wi-Fi, tá? Não tiver crédito no seu celular, você pode utilizar esse aplicativo da mesma forma, tá? Então, ele está te notificando em relação a isso. Vocês vão clicar não mostrar e entendi. Mas como é que funciona isso? É assim, ó, é necessário que vocês tenham uma rede da sua operadora vigente. Lá o secretário dizia que era uma rede 3G. Então, se você já tiver uma rede 3G e você não tiver internet no seu celular porque você está sem crédito, vocês podem acessar esse aplicativo do mesmo jeito. Isso aí já pensando nos alunos em relação aos alunos que não têm acesso à internet, tá? Então, aqui, ó, tá acontecendo algumas aulas, tá escrito lá, o primeiro ano das 8h15 a meio-dia e 20, o segundo ano da meio-dia e 20 a 4h25, terceiro ano das 4h25 às 8h30, sexto ano, então, de acordo com a sala que eu tiver, eu vou entrar para participar. Como agora no primeiro ano as aulas é das 8h15 e a meio-dia e 20 e agora 10 horas, então nós vamos entrar nela para vocês darem uma olhada. Entrando no aplicativo, vocês vão ver a aula correndo lá na parte superior, tá? Então aqui, ó, vocês têm essa opção para diminuir e aumentar a tela, tá? Então, você é que determina o tanto que você vai querer, como você quer acompanhar as videoaulas de vocês. É importante que vocês acompanhem para saber o que o professor está dando, se bate com o conteúdo que vocês vão trabalhar em sala, né? E sem contar que depois vocês vão fazer também a montagem, a criação de atividade lá no Google Classroom. E no Google Classroom, como é que funciona? Eu vou mostrar para vocês. Ó, clicando aqui em X, eu volto para a tela anterior. O Google Classroom, vocês precisam acessar com o e-mail @escola. Se vocês não acessaram ainda, fizeram o primeiro acesso, eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? Então, é o seguinte. Quando vocês clicam no perfil de vocês desse aplicativo, ele vai estar lá o e-mail de vocês @escola. Então, tá ali lá em cima tem o meu nome, meu telefone, e embaixo lá tá tatiane.nunes@escola.pr.gov.br. É com esse e-mail, tá, que a gente vai acessar o Classroom, Google Classroom, tá? Então, vou clicar aqui em sair da conta para vocês entenderem melhor.
Então, o que o Google Classroom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar ele inicialmente. Ele não vem no nosso computador, no nosso celular, então é necessário instalar ele. Então, voltamos aqui no Play Store. Eu vou colocar lá, ó, Google Classroom. O meu já está digitado, só para ficar mais fácil, né? E vocês vão pedir para instalar ele. Às vezes aparece como Google Sala de Aula, é a mesma situação, tá? Então, eu vou clicar aqui em abrir. Abrir, né? E ali, quando eu clico em abrir, ele, nesse caso, ele vai abrir para mim as salas que eu tenho com o meu usuário do Android. Se vocês nunca participaram do Google Sala de Aula, vocês não vão ter sala nenhuma. Mas o que acontece? Não é o meu usuário do Android, porque é assim, ó, todo mundo que tem smartphone tem um e-mail @gmail. Então, imediatamente, como você está mexendo no seu celular, você vai abrir os que tem do seu @gmail. Mas é necessário vocês colocarem o usuário do @escola. Como que vocês fazem isso? É só clicar naqueles pontinhos ali na tela, no canto superior esquerdo, tá? Que vocês vão mostrar o seu perfil. Então, o meu tá lá, ó, Tatiane Nunes, que o e-mail é tatiane.barros@gmail.com. Então, é necessário entrar na escola. Como que eu faço? É só clicar naquela setinha no final, depois do com lá, ó. Quando eu clico nele, ele vai aparecer os meus usuários, mas como no meu já tem aqui o escola, só para vocês entenderem, no de vocês não vai ter. Então, é necessário vocês clicarem em adicionar outra conta. Vocês vão clicar em adicionar outra conta. Ele vai pedir para vocês confirmar os dados de vocês no padrão do bloqueio do celular. O meu ali, ele não mostrou na tela para o modo de segurança. E vocês vão colocar o e-mail de vocês lá. Por exemplo, no meu, eu vou colocar o meu, né? Tatiane.nunes escola.pr.gov.br, tá? Importante em relação ao e-mail @escola que eu preciso falar para vocês. Esse e-mail, ele foi montado basicamente assim, é o primeiro e o último nome. Só que em homônimos, né, foi necessário fazer algumas alterações. Então, o padrão seria o primeiro e último nome, mas em situações que existem mais pessoas com o mesmo nome, né, então foi mudado, modificado. Outra coisa, esse e-mail foi criado para nós lá, para algumas pessoas, em 2015, durante o projeto Conectados, né? Então, se você trabalhou em algumas escolas que já tinham conectados em 2015, esse e-mail já existe. Então, às vezes você já tem uma senha ali ou não lembra, né? Eram usados nos tablets, na época o Conectados foi implantado com tablet, né? Eu lembro que em 2015 foi implantado aqui um Moarama no Colégio Cepate e no Colégio Tiradentes. Então, quem trabalhou nessas duas escolas, tá? E nunca usou esse e-mail, a senha é somente a data de aniversário, né? A data de nascimento, separada por ponto de exclamação e um hashtag. Se você não trabalhou nessa escola em 2015, a partir de 2016 o Conectado foi implantado em todo o Paraná. Aí, a partir desse momento, o @escola foi criado para todos os professores. Então, ele tem um padrão de senha. Eu vou mostrar para vocês qual que é a senha. Eu vou entrar no navegador, porque como o meu já está conectado, então não vai ser possível para vocês entenderem, tá? Então, eu vou entrar no Firefox só para vocês entenderem como é que é o padrão da senha. Então, é assim, quem nunca entrou no e-mail @escola, tá? Para entrar na conta @escola, vai ser assim, ó. Então, eu vou colocar, ó, Tatiane.nunes@escola. Aí, clico em próximo, tá? O primeiro acesso, a senha é assim, ó. Vou colocar aqui para vocês visualizar. É uma senha muito feia, mas assim que vocês acessam a primeira vez, ele vai pedir para você
acessar, mudar a sua senha. Então, não precisa ter medo, tá? Então, vocês vão colocar o CPF de vocês. Eu vou colocar aqui uma sequência de números para vocês entenderem. Tá? Vamos dizer que esse aqui seja o meu CPF, né? Depois que colocar o CPF, vocês vão colocar o ponto de exclamação, o dia que vocês nasceram, por exemplo, eu nasci no dia 4, tá? Aí vocês vão colocar o hashtag, tá? O ano, o mês que vocês nasceram, depois a exclamação, tá? E por último, o ano que vocês nasceram. Então, o mês tem que ser com 2 dígitos, o dia tem que ser com 2 dígitos e o ano tem que ser com 4 dígitos. Então, o primeiro acesso a essa senha horrível, mas é o primeiro acesso de vocês para quem não acessou o @escola, tá? Vou colocar aqui da maneira que a CED passou para nós, que é assim, ó, vocês vão substituir. Vai ser assim, ó. Primeiro vocês vão pôr o CPF de vocês, né? Depois vocês vão colocar a exclamação, aí vem o dia que vocês nasceram, né? Depois o hashtag, o mês que vocês nasceram. Depois vocês vão colocar a exclamação de novo e depois o ano que vocês nasceram, tá? Não esqueça que tanto o dia quanto o mês são com 2 dígitos e o ano são com 4 dígitos, tá? Então, o primeiro acesso é isso aí. Na sequência, quando você der o primeiro acesso, ele vai perguntar, cria nova senha. Aí você vai colocar a nova senha, cadastre também o telefone de vocês e um e-mail de recuperação. Porque se vocês não cadastrarem um e-mail e o telefone de recuperação, quando vocês, por acaso, esquecerem a senha, vocês vão ter que entrar em contato com o núcleo para eles resetar a senha de vocês, tá? Então, olha lá, ó, o CPF, o dia, o mês, o ano, né? Dei o próximo, na hora que clicar o próximo, aí ele vai perguntar qual que é a nova senha e assim vai ser, tá? Entrei, defini a nova senha, entrei com o meu @escola. Vou voltar aqui para vocês verem lá no Google Classroom novamente, ó, tá? Então, aqui era no Google Classroom, coloquei, tal. Vou voltar, então, para o Google Classroom. Né? Então, agora o meu e-mail já está aparecendo aqui. Além do meu e-mail do Android, está o meu e-mail da @escola. Então, eu cliquei aqui. Quando eu clicar, olha aqui o que aparece. Ele vai mostrar todas as turmas que eu dou aula, só que não foi separado por turmas. Por exemplo, o segundo A não tem todas as disciplinas lá. O que ele vai ter? Ele vai ter uma sala para mim, tá? Somente para mim, para eu poder postar as minhas coisas. Então, a minha disciplina é Geografia do segundo A. Quando eu clicar aqui, ó, tá lá. O que eu vou ter? Eu vou ter, então, o mural, que é a parte principal do aplicativo. Nesse mural serve para recado. Pessoal, aqui eu tenho um recado Azumiro. Olha lá, bom dia, né? Então, para os alunos responderem lá, bom dia, para saber quem realmente está acessando o Google Classroom. Nesse mural serve para eu postar recado, mas lembrando que tudo que eu postar em atividades, ele também vai entrar no mural. Por quê? Porque é a primeira coisa que os alunos vê quando abre esse aplicativo. Então, quando ele abre esse aplicativo, ele entra aqui, se é alguma coisa que eu preciso postar, eu já posto aqui no mural, se for algum recado, alguma coisa. E se eu postar atividade para os alunos, essas atividades também aparecerão ali. Então, ó, eu tenho mural, tem atividades e tenho pessoas. Deixa eu clicar em atividade para vocês verem, tá? Em atividade está escrito ali, ó, você não criou nenhuma atividade, tá? Então, eu tenho a opção de colocar as minhas atividades a partir do momento que eu clico aqui no sinalzinho de mais. Quando eu clico no sinalzinho de mais, eu vou ter algumas opções. A primeira opção aqui é atividades. Lá no Google Classroom, lá no computador, quando vocês forem utilizar, ele dá atividade, 2 tipos de atividade, tá? Aqui você só tem uma opção, né? Quais são os 2 tipos de atividade? Então, aqui a atividade é somente, por exemplo, se eu quiser dar uma pesquisa para os alunos.
Os alunos podem realizar a pesquisa e anexar a foto, anexar o arquivo, tá? Por exemplo, eu sou professora de matemática, eu vou falar para eles assim, pessoal, realizem, já que eles têm os livros, né, a atividade de acordo com a videoaula de hoje, realize a atividade da página 32, né? 32. Então, eu vou clicar em atividade. Mas aí o que acontece? Mas como é que eu vou saber se o meu aluno fez ou não, né? Essa atividade, ele tem a opção do aluno anexar o que ele fez. Então, ele pode fazer no caderno dele, sim, né? Se você é um professor que nem eu, que mantém os vistos do caderno, né? Então, você pode vistar, né? Como vistar? Você pede para o aluno tirar a foto do caderno e anexar esse arquivo, né? Por outro lado, eu sou professora de geografia. Eu quero que o aluno realize uma pesquisa sobre, né, as montanhas da China, por exemplo, né? E ele vai fazer isso no Word e anexar aqui em atividades. Então, essa atividade é que nem aquela plataforma nossa do GTR. Quem já fez curso no GTR sabe. A gente tinha uma atividade que a gente tinha que fazer e anexar essa atividade. Podia ser no Word, por exemplo, tá? Então, aí você tem essa opção. A atividade, então, aqui é para anexar alguma coisa, tá? Então, eu vou clicar em atividade para vocês entenderem. Ó, atividade, tá? Título. Pesquisa sobre as montanhas da China. Lembrando que isso aqui não é minha área, tá, gente? Então, pode que eu tenha falando aqui, pode estar bem fora do contexto, tá? Na descrição eu posso colocar lá, coloque folha de capa, folha de rosto, né? Sumário, né? Ou coloque nas normas da BNT, folha de rosto, sumário, tarará, taraná, taraná. Aqui eu posso colocar os meus critérios, né? Os critérios que serão cobrados desse trabalho, com a quantidade de página, com no mínimo 12 folhas, né? 12 folhas, né? Essas atividades, lembrando que essas atividades aqui, você pode colocar a atividade valendo nota e atividade que não vale nota, simplesmente pela questão da participação, né? Que nem eu falei para vocês em relação ao exercício de matemática. Quantos pontos vale esse trabalho? Esse trabalho vai valer 40 pontos, né? Salvar. Que data que é a entrega? Então, a data de entrega desse trabalho é dia 25 de abril. Então, ok, 25 de abril, tá? Hora é opcional. Por exemplo, até meia-noite eu quero que essa criatura entregue esse trabalho. Então, eu coloco lá até meia-noite. Tópico. O que é tópico? Não tem tópico nenhum. É assim, ó. O que eu utilizo tópico normalmente nos meus trabalhos com Class 1? Eu coloco tópicos trimestre, por exemplo. Adicionar tópicos, né? Primeiro trimestre, né? Ou, se você quiser também colocar como tópico, por exemplo, tópico trabalhos, né? Então, é como você vai separar essa atividade que você está criando, né? Eu prefiro separar por trimestre. Um ano passado, minhas turmas estavam separadas por bimestre, no caso, né? Então, teria essa questão aqui, essa atividade que ele vai fazer. O aluno, isso, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, normalmente eu tenho as instruções do trabalho salvo em PDF ou em doc, né? O ideal é sempre vocês salvarem os arquivos para os alunos verem em PDF, porque todo celular abre. Se você põe em doc, alguns abrem, outros não. Então, vocês podem clicar aqui no clipezinho, ó, e achar o arquivo ou a foto do que você quer que os alunos leiam para fazer esse trabalho, que vai servir para embasar o trabalho deles, tá? Então, essa é a atividade, eu vou descartar só para vocês verem. Essa é a atividade em que o aluno vai anexar o que você quer que ele mande para você, tá? Valendo o ponto ou não, depende de você, tá? O que você vai usar como critério. Pergunta. Pergunta é assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar de acordo com a aula dada hoje, tá? Hoje, no caso, vou colocar o dia para vocês entenderem. Hoje é 14, né? 14. Responda, né? E vou lá
e faço uma pergunta para eles, né? Por exemplo, se for de história, o que o momento, né, narrado pelo professor tem a ver com a política, né, o momento político que vivemos hoje. É uma pergunta pessoal aqui, o aluno ele não tem que fazer pesquisa nem nada, né? Você tem obrigatório fazer isso? Não. No caso, eu quero que o aluno demonstre a relação que ele fez com o conteúdo histórico com o conteúdo, o contexto vivido hoje em dia, né? Mas por outro lado, eu posso perguntar para ele, pesquise sobre, por exemplo, em português. Da onde veio a palavra, né, a origem da palavra tal e tal. O aluno vai fazer uma pesquisa e colocar uma pesquisa curta, tá? Então, descrição, instruções, assim eu quero. Não se esqueça que a pergunta é pessoal. E se, né, tiver respostas iguais, será desconsiderado, né? Esqueça. A pergunta é pessoal. Então, vai muito da criatividade de vocês, né? E as respostas iguais serão desconsideradas. Desconsideradas. Né? E da mesma forma, quanto vale, data de entrega, né? E aqui nenhum tópico, aqui eu posso colocar se a resposta é curta ou se é de múltipla escolha, como é que ele vai colocar. Então, aqui, ó, para vocês entenderem, se a resposta é curta, não dá para a gente colocar, por exemplo, se eu colocar em português a origem da palavra tal, então eles vão ter que responder de forma curta isso, tá? E agora, a gente tem a opção ali, ó, os alunos podem editar a resposta, né? Tá desligado, então você colocou a resposta, não tem como ele alterar depois. E os alunos podem responder uns aos outros, tá? Então a gente tem essa opção. No caso, o meu tá marcado para tá ligado, mas eu não quero que um responda ao outro, então eu vou desligar isso aí, tá? E aí é só clicar aqui em cima no triângulo, lá em cima do lado, olha lá, se eu quero anexar alguma coisa, eu cliquei em anexar. E se eu quero postar, eu vou ali no triângulo. Mas no caso, como é só simplesmente uma hipótese, então, eu vou fechar essa pergunta só para servir como exemplo para vocês, tá? Então, vou descartar essa questão. Agora, qual que é a outra opção que eu tenho? Material, né? Eu quero postar, por exemplo, teve um professor que eu estava conversando semana passada, ele falou assim, olha, os slides, eu quero postar para os meus alunos os meus slides, que por mais que eles tiveram os slides do professor da aula daquele dia, e tiveram a explicação do professor, eu quero postar o meu slide. Como é que eu faço? Então, vocês podem postar aqui material. Aí vem a pergunta, tem que ser obrigatório postar aqui em atividade material? Não posso postar lá no mural? Vocês podem postar no mural, mas o mural, às vezes, tem muita informação e o aluno pode se perder. Então, colocar aqui é uma maneira de vocês deixarem mais organizado, tá? E aquilo que eu falei, ó, vem a questão do tópico de novo. Se vocês quiserem separar por trimestre, né? Então, fica ótimo, né? Então, ali, o material, a apostila lá do primeiro trimestre, apostila do segundo trimestre. Então, fica uma forma bem mais organizada, né? Então, coloca lá, ó, a apostila sobre, vamos colocar matemática, né, gente, puxar a sardinha para minha matéria, funções, né? Então, a descrição é opcional, né? E aqui o tópico, aí no caso que nem eu falei para vocês, eu posso colocar lá primeiro trimestre, né? Se eu coloquei já uma vez o primeiro trimestre, não é necessário eu ficar sempre repetindo, porque aqui ele fala que ele não tem nenhum tópico. Se eu já criei primeiro trimestre lá naquela primeira atividade que eu mostrei para vocês, né? Então, aqui era só eu selecionar esse tópico como primeiro trimestre, tá? Então, vou só marcar X aqui, ó, descartar, tá?
Se eu quero, por exemplo, agora esse segundo ano é do Pedro, eu quero na minha disciplina lá do Princesa, como é que eu faço? Como é que eu faço para sair dessa tela? Ó, quando vocês clicarem nesses 3 pontos aqui, ó, vão mostrar todas as disciplinas de todas as escolas de vocês. Então, é aqui bem mais fácil para vocês encontrarem lá, ó, tá? Notificação é cara assim, o aluno vai lá e postou resposta, ou a CED está postando os slides assim, de cada aula e postando algumas atividades que eles estão proporcionando lá aqui. Então, ela vai estar aqui em notificação. Quero colocar em outra, deixa eu escolher uma aqui, vamos ver se tem alguma coisa, que eu queria mostrar para vocês como é que faz a correção, que ontem o professor estava me perguntando. Olha aqui, ó, por exemplo, língua portuguesa. Tem uma atividade, tá vendo, ó? Então, essa atividade foi postada em atividades, mas ele aparece lá, ó, nova atividade, língua portuguesa, aula 1, tá? O terceiro D da noite. Então, vamos lá. Quando o aluno entrou, essa tela que ele vai ver, ó, então, nova atividade. Quando ele clica aqui, o que acontece? Quando você clica, você vai ver que tem 3 alunos que entregaram, tá? Dos 40 atribuídos. Como aí quando você clicar aqui nesse aluno, você vai ver o que ele respondeu, tá? Mas isso é aquilo que se você tivesse dado atividade para ele anexar. Então, você vai clicar lá, Adriel, e ele entregou. Fala, professora, mas agora não está aparecendo nada. Por quê? Porque essa atividade que a CED postou, ela é uma atividade que os alunos têm que responder um quiz. E ele faz a correção automática e automaticamente ele diz se o aluno entregou ou não, tá? Mas como é que você faz, gente? Presta atenção que essa aqui é a parte mais difícil, que é aquela atividade com o formulário que dá para vocês mesmo montarem, até dá para montar provas que se corrijam automaticamente, tá? Mas aí dá montar no computador. Isso eu posso mostrar para vocês depois como é que faz, mas tem um videozinho no grupo mostrando como é que faz, tá? E na internet também tem bastante coisa, só para vocês entenderem. Ó, eu venho aqui, clico nos 3 pontinhos, clico em editar, ele vai mostrar para mim como é que foi feito, tá? Então, olha aqui, a língua portuguesa, a instrução, ó, colocou a videoaula, colocou o slide, e o aluno tem que assistir esses 2, né, videoaula e ler o slide, para responder esse quiz. E esse quiz tá aqui, ó, Aula Paraná. Tá roxinho ali, é assim que aparece para o aluno, roxinho para ele entrar e responder. Quando ele aparece aqui, ó, então ele aparece lá, ó, no nosso navegador, Aula Paraná, e os exercícios tá aqui. O aluno vê dessa forma, ele clica em próximo, coloca o nome dele, responde as perguntas referente ao conteúdo visto na sala e tal, e essa resposta vai para algum lugar. Mas para onde vai essa resposta? Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse lapisinho do lado direito na parte de baixo? Vocês vão clicar nesse lápis. Quando vocês clicarem nesse lápis, ele vai mostrar assim, ó. Tá? Crie lindos formulários. Vocês vão para ir para o formulário Google. Tá? Ir para o formulário Google. E aqui... Gente, aconteceu um erro aqui. Ele não apareceu o formulário que teve a resposta. Mas deixa eu só mostrar para vocês, se vocês tiverem, talvez o de vocês dê. Porque ontem eu fiz com o professor e deu certo, tá? Então, aqui abriu um formulário novo, que é o que eu falei para vocês, que vocês vão clicar, criar a múltipla escolha para corrigir sozinho, que isso aí eu posso fazer um vídeo depois, se vocês quiserem. É só manifestar o desejo, tá? Só dizer se quer ou não. Então, vocês vão clicar em perguntas e tem... Aqui em cima, ó, perguntas, do lado, respostas, tá? Vocês vão clicar em respostas. Aqui em respostas, vocês vão ver todas as respostas dos alunos. Então, primeiro vai ter um resumo, tá? E depois, deixa eu ver se aqui, ó. Esse aqui é o da Marcela, que eu abri para ela ontem, tá? Então, Aula Paraná, quando eu cliquei aqui, ele apareceu, ó lá, ó. Então, aqui vai ter as perguntas que a Aula Paraná fez para os alunos, que eles responderam, né? Primeiro perguntando de que município é, tal, né? E depois as perguntas de língua portuguesa, que eu estava vendo para Marcela ontem. Então, aqui vai ter perguntas e do lado, tá, gente? Ó, só lembrando que aquele formulário que eu abriu em branco. Eu tô indo nesse outro que eu abri para Marcela ontem, para mostrar para ela como é que faz o acompanhamento do que os alunos responderem.
Então, tem aqui perguntas e vai ter respostas. Em respostas, ele tem ali resumo, pergunta e individual. Quando eu entro em resumo, ele vai mostrar a resposta de todos os alunos para mim. Ó. Qual que é o seu nome? Então, quem respondeu? O Adriel, o Matheus Mattioli e o Gustavo Pereira, tá? Então, tá nessa questão dele aqui a resposta. Mas ela quer ver individual. Então, ela quer ver o desempenho de cada aluno, tá? Então, aqui, ó, resumo, pergunta individual. Então, você vai para individual. Por exemplo, quando eu clicar em individual, a primeira pessoa que respondeu foi quem? Tá? Então, a resposta vai estar aqui do aluno, onde você pode ver as respostas dele de acordo com o que ele respondeu, tá? Para você poder acompanhar o desempenho do seu aluno, se vocês quiserem. Lembrando que essas atividades são as que estão sendo dadas pela SED, tá? Então, aqui é o formulário Google, tá? Que é o que veio aqui em língua portuguesa. Olha lá, terceiro D, que é o pessoal da noite, tá? Então, terceiro D, o que o pessoal respondeu, vai estar tudo lá, tá? Então, nessa atividade, então, editar, você pode editar. Então, a SED preparou, mas você pode editar. Mas, qual é a intenção do secretário? Lembrando, a intenção é que a aula, a videoaula, seja dada pelo professor escolhido por eles, tá? Mas que a gente acompanhe na videoaula os nossos alunos, se eles tiverem dúvida, que a gente assista essas videoaulas e baseado nessas videoaulas, então a gente cria as nossas próprias atividades. Então, eles estão criando essas atividades lá no formulário Google, mas a gente mesmo pode criar essas atividades, beleza? Então, dúvidas, me perguntem, tá? Então, eu acho que já deu para dar uma clareada para vocês. Essa plataforma é muito boa, ela é muito fácil de lidar, ela é bem intuitiva, tá? Uma coisa que eu acho que eu não mostrei para vocês foi em relação à correção, tá? Então, aqui, quando tá entregue, ó, vocês podem adicionar, fazer a correção e adicionar a nota do aluno, tá? Então, é aqui na hora que você clica na atividades, em atividade aqui, ó, língua portuguesa, aqui que vocês podem, lá em cima tá escrito que não vale nada, por isso que ele não tem questão da correção, ó, tá? Então, tá sem nota, mas se ele valesse nota, você poderia entrar em todas as pessoas que tivessem entregue e colocar a correção, tá? Então, é bem intuitiva, é bem fácil de fazer, fácil de acompanhar, né? E conforme vocês vão mexendo, é que vocês vão aprendendo cada vez mais, tá? Então, é importante vocês testarem essa plataforma, tá bom? Beleza? Obrigada, gente. Beijo a todo mundo. Tchau.